Bem-vindo, bem-vinda, você que é empreendedor, você que é empreendedora, bem-vindo ao Negócio que Lucra. Esse curso eu vou te ajudar a você que está no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. Bem, que tal a gente começar já por um desafio? Eu vou entregar materiais semanalmente, mas nada melhor do que começar colocando o pezinho na água, mão na massa. É você também fazendo a sua parte. Então, eu proponho que a gente faça um desafio, certo? E nesse desafio, na verdade, a gente vai se ajudar, porque por esse desafio eu vou ter acesso às informações que eu preciso para que eu possa fazer a diferença na sua caminhada. Então, eu estou te propondo o desafio 90D Nunca Mais no Vermelho, perfeito? Então, como é que vai funcionar o desafio? O desafio, na verdade, é justamente para que aconteça aquilo que eu estou sugerindo: recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias, sair do vermelho. Então, durante esse desafio, basicamente, vai ficar muito claro, vai ser respondido 4 perguntas fundamentais, certo? Que todo empresário precisa dominar para sair do vermelho e voltar ao lucro. Então, eu espero que você realmente se comprometa. Uma das coisas que eu já percebi pelos os alunos que eu tenho, principalmente a dificuldade, ele sabe da necessidade, mas existe uma dificuldade muito grande de começar. Por quê? Porque uma das coisas que eu já percebi é que o operacional, o dia a dia, ele consome muito tempo e não sobra o tempo necessário para fazer isso, certo? Para fazer pelo menos uma parte. Então eu já percebi o seguinte, que muito mais importante do que a excelência é a frequência. A frequência leva à excelência. Então a gente começa mais devagar, mas começa. E depois você vai criando consciência, seu nível de consciência vai aumentando e você percebe a necessidade de aprimoramentos. Mas não espere estar muito pronto para começar. É por isso que eu já te convido a começar agora, certo? Então já começar com esse desafio. A primeira, na verdade, eu vou falar para você o seguinte: olha só o que eu criei, o que eu tenho em termos de dinheiro, o que eu devo, certo? Em termos de dinheiro, como é que eu pago e depois nunca mais no vermelho. Esse vai ser o desafio, certo? Que na verdade, se você for analisar, é exatamente as 4 etapas que nós vamos percorrer no meu método. É a mesma, tipo assim, é a mesma pegada, só que agora na forma de um desafio, certo? Uma forma mais simplificada para que isso aconteça, tá? Então vamos ao primeiro, certo? Aquilo que no meu curso eu falo de pare de cavar o buraco, certo? Eu estou falando para de cavar o buraco, mas é basicamente o seguinte: parar de cavar o buraco significa que você vai parar a sangria, certo? Ou imaginando uma caixa d'água, vai fechar os buracos da caixa d'água, certo? Aonde o dinheiro está indo. Tem que lembrar o seguinte, que a dívida aconteceu, certo? Por algum motivo. Eu vou defender a ideia de que um dos motivos que fez a dívida aparecer foram as sangrias, foram os buracos, certo? Ou pelo menos é ali o primeiro local que você vai olhar, certo? E nesse primeiro momento, quanto eu tenho? Como é que você sabe quanto você tem? Se você, imaginando assim a caixa d'água, entra um tanto de água na caixa d'água, mas você não sabe exatamente, porque passa um certo tempo, a caixa d'água está com pouca água, menos água, menos água. Mas o que está acontecendo? Bem, pela analogia da caixa d'água, você já percebeu, a água foi embora. E se comparar com a sua empresa, esse final, eu acho que você já entendeu a lógica. O dinheiro desapareceu. Bem, então a gente tem que ver as sangrias, se é assim que você quer imaginar, ou os vazamentos, certo? Então esse é o primeiro ponto, né? Então antes de olhar para a dívida, antes de olhar para o lado de fora, certo? Que é uma coisa que não está totalmente sob o seu controle, ao contrário da sua empresa, que ela é sua. Você tem até um certo nível, ou o maior nível possível, você pode interferir na gestão da sua empresa, porque a empresa é sua, certo? Você, tipo assim, na sua empresa você é o general. Então, antes de olhar para fora, você precisa descobrir a realidade financeira. Nesse aspecto, então, algumas perguntas a gente precisa responder. Quanto existe no caixa, certo? Quanto que existe na conta? Quanto eu tenho de dinheiro, certo? Para receber? Onde eu estou perdendo dinheiro? Mas, resumidamente, é o seguinte. Essa etapa aqui, eu passo uma planilha para você e você preenche, certo? Eu já percebi que na hora de preencher a planilha, existe aquela redundância. Nossa, Levi, eu tenho que saber exatamente
exatamente quanto que eu paguei de luz, por exemplo, vamos supor que você pagou 300, 400, 250, 450. Para te falar a verdade, dependendo do seu faturamento, isso é indiferente. Essa precisão nesse momento, eu diria o seguinte: olha, se você pegar, às vezes até o que está na sua cabeça, porque eu sei que na sua cabeça, se você paga 400, você não vai falar e nem vai colocar na planilha 4.000, concorda? Porque é muito longe. É a mesma coisa que se você tem um faturamento de 50 mil por mês, 100 mil por mês, você não vai dizer, não, eu achei que era 50, mas é 500, é 1 milhão. Você não vai. Por mais que você não conheça a sua empresa, você conhece bastante. E para esse primeiro momento, essa primeira informação, ela já é importante para a nossa primeira conversa, para o nosso bate-papo de boas-vindas. Porque por ela, à medida que a gente vai conversando com o pouco que você tem, você já percebe a necessidade de aprimorar, ou você já percebe os maiores vazamentos por uma simples conversa, mesmo que as informações não sejam aquelas. Eu gosto muito da expressão seguinte: você acha que na hora que você colocar a sua empresa todinha no papel arrumadinha, os problemas acabaram? Eu vou te dizer o seguinte, que na hora que tiver tudo arrumadinho no papel, vai ter que ter alguém para interpretar o papel. E o que faz a diferença, eu diria para você o seguinte: se tivesse que colocar alguma coisa assim, olha, a maior qualidade do empreendedor é a capacidade de tomar decisão, certo? É claro que quanto mais os números são precisos, melhor vai ser. Mas e se a precisão não for tão grande? Nós estamos falando da primeira etapa. Nós estamos falando quando você se dispôs a fazer um curso onde você quer sair do vermelho, quer recuperar o caixa, e você quer fazer isso, né, e voltar ao lucro até em 90 dias. Então, nesse primeiro momento, eu diria o seguinte: para a gente começar e para não ficar batendo cabeça, então você vai colocar aquela planilha, mesmo que você não preencha ela de maneira correta. Outra coisa também, uma das coisas que acontece é que quando olha uma planilha e vê aquele punhado de número, assusta. E eu te falo, te tranquilizo. Os alunos meus que já estão utilizando aquela planilha há cerca de 1 mês, 2 meses, eles já estão dando palpite de sugestões que eles acham que poderia até alterar naquela planilha. A tal ponto chegou isso. Pelas cores que ela tem, pela forma pedagógica que ela tem, ela é simples. Então eles já estão até me dando sugestão. Só que eu sempre guardo o seguinte: olha, calma, calma. Que bom que já está até, tipo assim, já querendo sugerir. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é quando eu conversar com você, que eu olhar na planilha, ou que a gente preencher essa planilha, fazer algum ajuste junto, dali você já tira motivos, você já tira essa primeira informação. Quanto é que eu tenho? Eu não vou dizer que você vai saber exatamente quanto é que você tem, porque é o seguinte: nessa primeira momento a planilha não vai estar tão preenchida da forma que às vezes a gente gostaria, vai ser a nossa primeira conversa, mas eu te falo o seguinte: a partir daquela primeira conversa, eu te garanto que nessa primeira conversa, até eu costumo dizer o seguinte: nessa primeira conversa você já vai tirar muito mais recursos, certo? Que você não vai perder e não vai vazar, suficiente para pagar o curso e ainda vai sobrar para fazer muitas coisas. Até eu falo isso, e eu falo isso não é porque agora já até passou essa fase. Agora você já é meu aluno, eu estou te falando que isso continua valendo. E na primeira reunião, a reunião de boas-vindas, acredito que você vai perceber isso, tá? Então essa é a primeira etapa, certo? Então a gente vai conversar e eu gostaria que nessa primeira reunião de boas-vindas a gente já tivesse uma planilha lá para a gente começar a conversar sobre a sua empresa, certo? Sobre aquilo que te interessa realmente, né? E tentar já identificar uma metodologia para identificar vazamento, identificar estancar as hemorragias e por aí vai. Vamos para a etapa 2? Agora você já sabe, de uma maneira assim, não tão precisa, mas você já sabe quanto que você tem. Mais ou menos assim, quanto que eu tenho para negociar. E nesse momento você até já sabe qual que vai ser o seu sacrifício pessoal, que certamente vai ter sacrifício pessoal, do ponto de vista de seu prolabore, de repente ter um prolabore menor, para conseguir fazer face aos compromissos que você vai assumir. Então, certamente isso aí vai acontecer. Quanto eu tenho, você já sabe. Agora, o que eu tenho que falar? Quanto eu devo? Tá bom. Então, quanto eu devo? Quanto eu devo é o seguinte. Também é como se... Imagina o seguinte. Você vai colocar numa planilha ou num documento, no Word mesmo, você vai escrever para mim, de preferência digital, porque eu posso copiar, colar e eu posso trabalhar com as informações, certo? Então você vai dizer para mim o seguinte:
vai estar escrito lá num documento que você pode apagar tudo, que eu posso copiar e jogar nas minhas ferramentas, certo? Na IA e por aí vai, peguei, transferir para o meu computador. Então vai ter lá, olha, banco, nome do banco, o valor da parcela, a quantidade de parcela e quanto que falta para pagar. Você vai colocar para mim lá, vai relacionar todas as suas dívidas, né? Banco 1, banco 2, banco 3, banco 4, se tiver pessoas físicas, tal, certo? O total do valor, o total da parcela, certo? Qual era o valor original e quanto você vai pagar. Eu preciso, na verdade, é que eu preciso saber, se você não tem, eu preciso saber qual que é o total, o tamanho da dívida, e eu preciso saber qual que é o juro que você paga. Por quê? Porque é uma questão de lógica. A gente, na hora de estabelecer uma hierarquia de negociação, a gente vai pegar, evidentemente, pelo juro maior, certo? Não que seja só isso, vai ter outras coisas, mas eu preciso saber, até para depois eu te dizer o seguinte: olha, eu devo tanto, e aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma analisada para ver quanto é que você deve para banco, para fornecedor, de imposto, certo? Quanto é que você paga de juro todo mês. Nessa fase aqui, o objetivo é justamente esse: descobrir o tamanho do buraco. Tá percebendo que já está fazendo sentido? Eu sei quanto eu tenho e agora eu sei quanto eu devo. Bem, então eu sei quanto que eu posso utilizar de recurso e eu sei aonde é que eu tenho que colocar os recursos, certo? Ou pelo menos eu tenho essa opção. Perfeito, então vamos seguir. Tá? Isso você vai fazer para mim. Eu te falo o seguinte, que mesmo na nossa primeira reunião, eu acredito que não vai ser possível fazer tudo isso. Na nossa primeira reunião, que vai ser de boas-vindas e ela vai acontecer no máximo, até 15 dias da entrada no curso, porque eu já vou te passar imediatamente a planilha e você já vai colocar lá e eu vou já dar o horário com você para a gente pegar e conversar sobre isso. Aí nós vamos preencher essa planilha junto, certo? Você pode trazer ela pronta, a gente ganha tempo. Se não, se você tem alguma dificuldade, a gente vai fazer junto, mas essa primeira reunião é mais de crescer o seu nível de consciência, é mais ou menos dizer o seguinte: eu não sabia que era possível saber quanto que eu tenho. Não estou dizendo que você vai saber exatamente, pode até ser que aconteça isso. Vai depender das informações que tem. Mas uma coisa é o seguinte: vai crescer o seu nível de consciência e você vai perceber que isso realmente é possível, tá bom? Na segunda reunião que nós vamos marcar, certo? Aí então a gente já vai ter uma análise daquilo que você deve, certo? A gente já vai fazer isso aí, tá bom? Pois bem, agora sabendo quanto que você tem disponível, quanto que você deve, e eu conhecendo aquilo que realmente você pode disponibilizar de recurso, aquilo que você tem que pagar, a gente pode então agora partir para a próxima etapa. Como é que eu faço para pagar? Porque agora você vai priorizar, você vai selecionar, certo? Agora você está em mãos para a gente pegar e construir essa próxima proposta. Como é que você vai renegociar? Quem que você vai pagar primeiro? Como gerar caixa mais rapidamente? Você vai ter um plano de recuperação, certo? Tipo assim, eu tenho que pagar, mas eu não posso matar a empresa, entendeu? Bem, o objetivo é criar a rota de saída. Isso nós fazemos nessa etapa 3. Veja bem que, vamos só lembrar um detalhe: na primeira reunião, boas-vindas, nós vamos pegar já e eu já quero levar a planilha. Aí você me ajuda a preencher a planilha e você já vai pensando. Depois você vai ter resultado dessa planilha, você já vai ter atividade para casa, mão na massa. Que seria o que eu posso fazer para estancar os vazamentos. Na segunda reunião, os juros. Tá? Como é que eu vou fazer? Nós vamos sair já sabendo quais são, quanto paga de juro, certo? Pronto, aí ia ter que dar um tempo para a gente poder analisar, pegar essas duas informações, tá? Para a gente fazer, dentro do desafio, um terceiro bate-papo, certo? Os bate-papos não precisa ser coisa grande, não tem necessariamente que ser coisa grande, porque eu já mando para você, na hora que você passar as informações para mim, eu já processo as informações e já te ofereço um retorno, um passo a passo para que você possa já seguir, certo? Para você não ficar perdido. O que eu faço agora? Não, você já vai ter as informações. E na próxima reunião ela vai começar basicamente da seguinte maneira: aquela etapa era para fazer isso. Como é que foi o andamento dela? Para a gente fazer a próxima etapa, entendeu? Então a gente vai tendo um passo a passo. E na hora que terminar a reunião, eu já vou te dizer: olha, na próxima reunião o assunto vai ser esse. O desafio é isso, é para você ficar sempre imaginando assim: olha, eu comecei agora, na segunda reunião eu tinha que ter feito isso, o que eu fiz? Na próxima, o que eu vou ter que fazer? Até que a gente chega à última etapa, a etapa 4, nunca mais no vermelho. Então, aí você já vai perceber na etapa 4 que você fez muitas coisas e que te
permitiu ficar mais atento, mais esperto, mais, vamos dizer assim, com empreendedorismo mais aguçado, mais experiente. Alguns hábitos você vai perceber que eu vou, de certa forma, estar oferecendo para que você passe a usar, certo? A disciplina, o controle, muitos hábitos, certo? E que depois eu vou ter um bônus lá onde eu vou pegar e aprofundar. Inclusive, esses hábitos, comportamentos já estão lá na metodologia que você pode até ir estudando eles lá. Só que eu acho que esse aqui, o desafio, eu considero que é a prioridade, certo? É a prioridade nesse momento, tá? Então é isso aí, certo? Na verdade, a ideia é o seguinte, que a gente termina o desafio com quanto eu tenho, quanto eu devo, como eu pago e, evidentemente, todo esse aprendizado como nunca mais voltar no vermelho. Essa é a lógica que a gente vai aplicar nesse desafio, tá? Eu vou entrar em contato com vocês, certo? Oportunamente eu vou estar entrando em contato com cada um de vocês para essa primeira reunião, certo? Eu diria para vocês o seguinte, né? Se tiver alguma dificuldade, fala comigo, mas eu sempre imagino o seguinte, tudo que é novo, a impressão que tem é que dá uma certa, tipo assim, não, mas é difícil, eu não sei se... Eu diria para você o seguinte, nesse momento, eu diria que eu vou te pedir um voto de confiança no sentido de quando eu pedir para você fazer alguma coisa, mesmo que em princípio você possa questionar alguma coisa, mas eu gostaria de contar com a sua colaboração, no sentido de que na hora que acontecer muitas coisas lá na frente, eu até entendo. Você fala, Levi, mas eu acho que a gente poderia ter feito de uma outra forma. Tudo bem, mas fez. O que eu quero é que aconteça. O que eu não quero é ser congelado por alguma objeção, onde não caminhou uma caminhada que eu passei por ela e para mim deu certo. Muitos alunos meus já fizeram ela e deu certo e vai dar certo para você também. Então é isso aí, certo? Sejam bem-vindos ao curso Negócio que Lucra, certo? À medida que a gente vai fazendo esses desafios, eu vou também postando conteúdos lá no Hotmart alinhados com essa forma de pensar, certo? Mais alinhados. E eu vou dizendo para vocês, olha, soltou mais um módulo, soltou um bônus, eu vou colocando lá e alimentando, certo? De maneira a cada vez mais afinar na nossa metodologia, certo? O que eu percebi? É que quando você tem uma combinação muito específica como essa, onde eu foquei dentro de muitas coisas apenas o aspecto da dívida, tipo assim, eu estou precisando de dinheiro, eu tenho que pagar, como é que eu vou pagar e como é que eu não faço? Quando eu peguei isso aqui, eu tirei um pedaço de dentro de um grande de um espaço muito maior, certo? Só para trabalhar com isso. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando todo aquele material meu que está dentro do Hotmart, que ele é muito grande, e especificando cada vez mais. Então, na hora que eu te falar assim, olha, eu soltei um módulo, é como se eu tivesse pegado várias coisas lá e especifiquei somente para esse momento. Somente para esse momento de quem está no vermelho, precisa recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias, tá? Então, espero contar com a contribuição de vocês, certo? E já está chegando o material aí, certo? Vamos que vamos, tá? Conta comigo.